Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral, e vamos lá dando continuidade à resolução aqui do nosso simulado do sistema PASSE, questão de número 72. Vamos lá para ela. Ela traz um texto dizendo: morte, morte ao judeu. Sim, repetimos, morte, morte ao judeu. Aqui, o judeu não é um homem, é uma besta mal cheirosa. As pessoas se livram dos piolhos, combatem as epidemias, lutam contra as invasões microbianas, defendem-se contra o mal, contra a morte, portanto, contra os judeus. Ora, o texto é muito forte e esclarecedor. O texto, uma extração de um jornal francês de 1941, é um texto que faz alusão para um sentimento, um comportamento, que é um comportamento de hostilidade, um comportamento de rejeição, de xenofobia em relação a um grupo bem específico da sociedade europeia daquele momento, que eram os judeus. E observe que ao longo do texto há uma associação do judeu àquilo que é algo pernicioso, que é algo danoso, associando o judeu a piolhos, associando os judeus a bactéria, associando o judeu a algo muito inferior. Esse antissemitismo que foi difundido, e veja que ele está sendo difundido num jornal que tem circulação nacional, que tem a finalidade, portanto, de disseminar um ódio coletivo dentro da sociedade europeia. Ora, esse comportamento de antissemitismo, de antissemita, do antijudeu, de perseguição, de diminuição da cultura judaica, de diminuição do povo judeu, de associá-lo a algo negativo, ruim, a doença, a piolho, isso é um comportamento claro do nazismo. Sabemos disso, não é isso, moçada? Então vamos lá. O texto do jornal francês retrata a violência sobre os judeus empreendida pelo nazismo como uma forma de... Ora, quando o nazismo ele empreendeu o Holocausto, quando o nazismo empreendeu toda aquela manobra do Estado contra a raça judia, contra os judeus, antes disso ser organizado, antes, é claro, do Estado orquestrar toda essa matança, essa perseguição, esse comportamento de hostilidade aos judeus, ele teve que difundir na sociedade europeia um ódio coletivo ao judeu. Nenhuma ação do Estado contra um grupo da sociedade ocorre de forma abrupta, intempestiva. Esse ódio ele tem que ser construído dentro da sociedade. Esse ódio é construído, e Hitler ele vai construir esse ódio desde o instante em que ele escreveu o seu livro, o Mein Kampf, em 1923. De lá até o momento em que ele assume o poder, em 1933, e mais ainda, quando ele empreende toda a expansão do Estado nazista, e a partir dela também a perseguição aos judeus e a matança e a construção dessa indústria da morte, que eram os campos de concentração, Hitler precisava criar dentro da sociedade europeia, alemã, especialmente, a justificativa ideológica para essa perseguição. Então, a construção disso vem a partir de uma disseminação de uma ideia de depreciação dos judeus, e isso é feito de forma muito bem elaborada, mas também de forma de massificação. Ou seja, é um jornal que está disseminando um sentimento odioso contra os judeus. Então, voltando para a pergunta, o texto do jornal francês retrata a violência contra os judeus, empreendida pelo nazismo, como uma forma de difundir um ódio coletivo no imaginário alemão para justificar o extermínio desse povo. Realmente a letra A, a letra correta. Muito bem, a letra A é a letra correta, é isso. Fique aqui ligado no Sistema PASSE.